pergunta que a gente tem que fazer para provocar é: como é que estão esses mecanismos hoje? Como é que eles funcionam? Uma palavra que ela não falou a palavra, mas no sentido que ela deu ali. Esses mecanismos têm autonomia suficiente para poder realmente fazer valer as suas deliberações, as suas decisões? Né? É uma discussão. Se não tem, por quê? Quem são os diversos grupos e agentes, sujeitos que ocupam esses mecanismos? Qual o perfil? Qual é a capacitação que eles têm do ponto de vista técnico e do ponto de vista político? Porque não é só técnico. A gente não pode cair naquele besterol de que tem que ser técnico, porque a política... A gente tem uma visão tão ruim da política, nossa experiência da política negativa e tal, a gente acha que política é isso que a gente faz aí. Muitas das vezes não é. Política enquanto atividade humana é uma coisa muito mais ampla. Não há sociedade sem política, como não há política sem sociedade. Né? Então, obviamente que ela é existencial na sociedade humana. Então, na verdade, né, o que acontece? Os mecanismos existem. Né? Ela falou no lugar, ouvidorias, conferências, mesa de diálogo, fóruns, audiências públicas e consultas públicas, né? Um do principal mecanismo da década de 90 que o PT inaugurou, e uma pena que não levou para nível nacional, que se tornou famoso no mundo todo, objeto de tese, de doutorado, várias teses, mestrado, orçamento participativo. Ali estava, na verdade, a expectativa e a esperança de quem, né, em algum momento nesse país acreditou em profundas transformações na estrutura de poder. Ali estava um embrião que por um determinado momento, uma experiência que estava dando certo, né, mas que poderia criar essa nova cultura de uma sociedade mais forte, no sentido de que a gente pudesse quebrar essa dicotomia Estado-sociedade, sociedade subordinada ao Estado. Mas, infelizmente, né, por várias questões políticas, conjunturais, etc., hoje a gente só lembra do orçamento participativo. Na verdade, ele se transmutou em diversas versões por várias cidades do país. Há vários tipos de orçamento participativo, que é o grande barato seguinte: o conceito de participação... Não, falta 5, me deram 5. O conceito de participação, a gente tem que pensar também sobre ele. Porque em um determinado momento, hoje, existem várias formas de participação. Eu sou de uma época, do militonto, que participar para mim era estar na rua com uma bandeirinha, fazendo manifesto, dizendo fora isso, fora aquilo, tá entendendo? E depois ia tomar cerveja no amarelinho, né, no beco das garrafas, etc. De lá para cá essas coisas mudaram. A gente precisa ressignificar o que é participação política hoje. Porque o fato, por exemplo, de algumas pessoas não estarem aqui, não significa que a gente não queira participar. E hoje existe o quê? Diversos mecanismos de participação. A internet hoje é um instrumento fundamental e vocês estão vendo aí a força, né, do Facebook, etc. E olha que eu não sou tão internet assim, mas tudo bem, mas está aí, é um mecanismo fundamental. Então, quer dizer, as associações, os sindicatos, as ONGs. Então, o que a gente precisa nesse mecanismo, primeiro, fazer existir. Eu acho que é fundamental, né? No caso aqui de Mesquita, quais são os mecanismos existentes aqui? Vamos discutir sobre isso. Vamos fazer, em vez de cada um ficar na sua, como os municípios têm dificuldades, porque tem outro detalhe que eu verifiquei. No caso, eu estudei no Iguaçu na época, né? Quando abriu esses fóruns participativos e mecanismos, foi um grande lance, uma onda, vamos dizer, uma onda, né? Nova Iguaçu, na minha época, tinha 22 conselhos. A pergunta que eu fazia, e faço, qual é a capacidade da sociedade em participar, acompanhar com qualidade esses 22 espaços? Isso é para a gente pensar. Porque na hora todo mundo quer criar o seu, todo mundo acha que a sua área é mais importante. Entendeu? Mas a gente precisa rever, né, esses espaços de participação e as formas de participação, pensando o quê? Na qualidade dessa participação. Entendeu? Para quê? Para que a gente possa, no nosso âmbito, né, pelos limites territoriais, né, de recursos, etc., conseguir fazer com que esses espaços sejam espaços que respondam de forma adequada e no tempo hábil as demandas colocadas pela sociedade, pela população. Afinal de contas, para que esses espaços? Para que controle, né?
se eu não penso que a maior demanda que tem é a da população. Eu combato a corrupção por quê? Porque eu acho que a corrupção, nós achamos que a corrupção é um dos grandes males. O Brasil já nasceu corrupto. Ele já nasce corrupto, né? Eles hoje têm a cultura da corrupção, que não é só o corrupto, é o corruptor. Então, para que a gente vai controlar para combater a corrupção? Para eu dizer que eu mando no político tal, para eu dizer que eu mando no vereador, para eu dizer que eu mando no prefeito, não é para isso. A gente está fazendo isso porque diante da nossa história atrás, nas tragédias da nossa história, quem mais sofre com isso somos nós, a população, com as enchentes, com os problemas da política de transporte, que é serviço público, mas tem uma tal de exclusividade que precisa ser derrubada. Não é capitalismo? Eu costumo dizer o seguinte: o grande desafio é o seguinte: não é capitalismo? Então vamos fazer o seguinte, vamos rezar a cartilha do capitalismo aqui? Não é livre? Não é mercado livre? Não é livre mercado? Então vamos fazer o seguinte: não tem exclusividade para empresa nenhuma. Aquela que oferecer o melhor serviço, a população vai adotar. Aí, pessoal, não, mas não é capitalismo. Então é uma forma que a gente tem de afrontar os próprios conservadores, liberais, né, capitalistas. Não, capitalismo é isso, livre concorrência. Então vamos radicalizar então o capitalismo. Então, nesse sentido, a existência desses espaços nos lança o desafio de radicalizar a democracia. Radicalizar a democracia no sentido colocado por Boaventura de Souza Santos, né, que é no sentido de fazer com que esse espaço funcione. Por quê? Porque uma das características da nossa política, historicamente falando, e no caso da política pública, é a nossa forma autoritária de ser, né, em que a gente cria esses mecanismos, mas não dão condições para que esses mecanismos possam se fortalecer e anuar. E a única resposta, via possível, é fortalecimento da sociedade. Não vou nem usar o termo sociedade civil, da sociedade como um todo. Porque o dia que aquele cidadão comum ali, né, ter acesso às informações, decodificá-la e usá-la da melhor forma possível, aí sim a gente pode ficar satisfeito, demorar, porque conseguimos, né, colocar a sociedade brasileira dentro dos moldes do tipo de democracia que nos interessa, que é a democracia popular. Aí sim a gente pode ressignificar e nos sentimos realmente, vamos dizer assim, vingados historicamente. É aquele cidadão comum que a gente tem que atingir. Agora, para chegar até lá, nós temos que passar por aqui e fazer desse espaço aqui o melhor espaço. Eu agradeço a participação de vocês. Não fiquei só a ter uma questão simples para contar, senão eu perderia essa dimensão, né? E gostaria de dizer que a gente vai estar aí depois para o debate, para acompanhar o que for necessário. Muito obrigado.